Uma cidade sem ordem soa abstrata até que você a vive na própria pele. O crítico teatral Friedrich Luft esperou o fim da guerra no porão de uma vila perto de Nollendorfplatz, em Berlim, durante os últimos dias da batalha final entre a Wehrmacht e o Exército Vermelho. Lá embaixo, junto a um grupo de vizinhos, aguardou entre o cheiro de pólvora, sangue e fumaça, enquanto lá fora um tanque alemão ferido empurrava sua massa por ruas em chamas, girando e disparando sem objetivo fixo. Os últimos oficiais da Wehrmacht que apareceram no porão levavam caixas de roupas civis escondidas nas bolsas. Planejavam desaparecer em uma emergência. Disseram. Ninguém os queria por perto. Quando o corpo do temido delegado do bloco nazista do bairro foi arrastado em um carrinho, tinha se jogado de uma janela. Ninguém o chorou. Depois, poucos dias mais tarde, Luft olhou com cautela pela porta do porão e viu bandeiras brancas tremulando nos edifícios da praça. 2 soldados do Exército Vermelho subiram sobre o muro baixo onde pouco antes havia patrulhado a SS. Luft levantou os braços, apontou para sua braçadeira branca improvisada. Os soldados fizeram um gesto para que ele atirasse. Sorriram. A guerra tinha terminado. Para Friedrich Luft, isso aconteceu em 30 de abril de 1945. Para o resto da Alemanha, a data variou semana após semana. Em Aachen, situada a 640 quilômetros a oeste de Berlim, a guerra havia terminado 6 meses antes, quando os americanos tomaram a cidade em outubro de 1944, a primeira cidade alemã capturada pelos aliados ocidentais. Em Duisburg, as zonas a oeste do Reno estavam em paz desde 28 de março de 1945, enquanto a leste do Rio os combates continuaram por mais 16 dias. Até mesmo a capitulação oficial teve 3 datas distintas. O Generaloberst Alfred Jodl assinou a rendição incondicional em 7 de maio em Heinz, diante do quartel-general do general Dwight D. Eisenhower. O marechal Joseph Stalin exigiu uma cerimônia repetida em Berlim-Karlshorst em 9 de maio, onde foi assinada pelo Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel. E as 4 potências acordaram que a data oficial seria 8 de maio, dia em que, na realidade, nada aconteceu. 3 datas para o mesmo fim, 3 finais para a mesma guerra. Para Walter Eiling, um garçom de Hesse, a hora zero não chegou até anos depois. Ele havia sido preso em 1942 por comprar um ganso, 3 galinhas e 10 libras de carne salgada no Natal. Um tribunal especial nazista o condenou a 8 anos de prisão mais detenção preventiva por violação das regulamentações da economia de guerra. O conflito terminou, a República Federal foi fundada e Eiling continuava na prisão. As autoridades judiciais, sem que ninguém se desse ao trabalho de revisar seu caso, argumentaram que a condenação havia sido revogada, mas não a detenção preventiva. Quando finalmente o ministro da Justiça de Hesse, sob supervisão militar americana, tentou rescindi-la, seu próprio escritório insistiu que a prisão havia sido revogada, mas não a detenção preventiva. Walter Eiling permaneceu na prisão. A jurisdição nazista viveu vários anos dentro das celas alemãs. Esse contraste entre a ruptura simbólica e a continuidade real define o problema central dos anos do pós-guerra. Nos gabinetes governamentais, nos tribunais e nos escritórios da nascente República Federal, grande parte da elite nazista continuou exercendo suas funções. O conceito de hora zero como um novo começo era mais uma necessidade psicológica do que uma realidade administrativa. Enquanto isso, na rua, o vazio de poder foi preenchido com um caos imediato e desconcertante. Os agentes de polícia olhavam uns para os outros sem saber se ainda estavam em seus postos. Funcionários de médio escalão se jogavam pelas janelas ou se envenenavam. Quem ainda usava uniforme o queimava ou o tingia de outra cor. Os altos funcionários se suicidavam. Os de níveis inferiores desapareciam. Ninguém era responsável por nada. Nada pertencia a ninguém, exceto aquilo sobre o qual alguém pudesse se sentar. Em Berlim, a jornalista Ruth Andreas Friedrich, o médico Walter Seitz, o ator Fred Denger e o maestro Leo Borchardt encontraram um boi branco no meio da capital em chamas, surgido do nada entre a fumaça e as ruínas. Cercaram o animal com cuidado, conduziram-no até o pátio de um edifício e chamaram um soldado soviético que passava para ajudá-los a abatê-lo com 2 tiros.
Enquanto começavam a cortá-lo desajeitadamente com facas de cozinha, apareceram dezenas de pessoas que haviam emergido de 100 porões ao mesmo tempo, como se tivessem sido atraídas pelo cheiro de sangue. Em minutos, 5 punhos ensanguentados arrancavam a língua do animal da garganta. É assim que se parece a hora da libertação? Escreveu Ruth Andreas Friedrich em seu diário naquela noite. O momento que esperamos por 12 anos? O poeta Günter Eich capturou esse estado em seu poema Inventário, escrito no final de 1945, que se tornou um manifesto da hora zero. Nele, um homem lista suas posses para o novo começo: seu boné, seu casaco, seus utensílios de barbear, um caderno, uma tira de lona, uma toalha, um fio, e algo que ele guarda no pão de munição que não revelará a ninguém. A reticência final era a chave do poema, a admissão deliberada de uma repressão, a memória como perigo, o esquecimento como utopia do momento. 500 milhões de metros cúbicos, 500 milhões de metros cúbicos de escombros. Esse era o número que circulava na Alemanha de 1945, e ninguém sabia exatamente como visualizá-lo. O Nürnberger Nachrichten tentou fazer o cálculo para seus leitores, empilhados no campo de concentrações do Partido Nazista em Nuremberg, de 300 metros por 300, formariam uma montanha de 4.000 metros de altura com neve perpétua. Em Berlim, os 55 milhões de metros cúbicos de escombros próprios da capital poderiam formar um muro de 30 metros de largura e 5 metros de altura que chegaria da cidade até Colônia, a mais de 500 quilômetros. Em Dresden, havia 40 metros cúbicos de escombros por cada sobrevivente. Os números eram tantos e tão grandes que deixavam de ser compreensíveis. Quem vivia nessas paisagens o fazia entre paredes soltas que ameaçavam cair a qualquer momento, lajes de concreto suspensas por uma única parede como plataformas sobre o vazio, vigas de ferro retorcidas das quais pendia a alvenaria prestes a desabar. Chegar em casa exigia escalar montanhas de material fragmentado e atravessar estruturas instáveis enquanto as crianças brincavam debaixo delas. O cheiro característico era o pó de cal misturado com madeira queimada e, em alguns bairros onde os cadáveres demoraram a ser resgatados, algo mais escuro e persistente. Antes mesmo de o conflito terminar oficialmente, em 23 de abril de 1945, o Boletim Municipal de Mannheim já publicou sua proclamação para seus cidadãos. Era preciso começar a limpar a partir da porta de cada casa. A cidade havia perdido metade de seus edifícios por bombardeios britânicos, mas graças a um sistema eficaz de abrigos antiaéreos, apenas 0,5% de sua população morreu. Isso talvez explique o estranho tom quase festivo com que a proclamação descrevia a tarefa. Faremos isso de forma muito modesta por agora, passo a passo, para que as janelas e os telhados voltem a ficar fechados. E depois veremos o que acontece. Como se reconstruir uma cidade devastada fosse um projeto de bricolagem de fim de semana. Em Berlim, a limpeza também se tornou um castigo político. Nos primeiros dias após a invasão soviética, voluntários foram recrutados com a promessa de um prato de sopa ao final do turno. Mas logo o trabalho se tornou obrigatório para os ex-membros do Partido Nazista, fáceis de localizar, porque o registro distrital do partido em Berlim mal havia interrompido suas atividades durante a batalha final. Em 10 de junho de 1945, a secretária Brigitte Eich, de 18 anos, ex-membro da Liga das Moças Alemãs que havia se filiado ao partido pouco antes do colapso, anotou em seu diário: "Tivemos que nos apresentar na Smarkstrasse às 6h30 da manhã. Me surpreende que nossas líderes e as meninas do distrito que também estiveram no partido, como Helga de Boer, nunca estejam aqui. A injustiça é espantosa. Encontramos ossos humanos entre os escombros. Trabalhamos até o meio-dia, depois almoço até as 2, depois novamente ao trabalho. Todo mundo passa e nos observa. Sempre mantínhamos as costas voltadas para a rua para não ver seus rostos zombeteiros. No ponto mais alto do esforço de limpeza em Berlim, 26 mil mulheres trabalhavam removendo escombros, enquanto apenas 9 mil homens faziam o mesmo. As chamadas Trümmerfrauen, as mulheres dos escombros, tornaram-se figuras míticas do pós-guerra. Nas fotografias que circularam pelo mundo, elas aparecem formando longas correntes humanas sobre as montanhas de material destruído, algumas com vestidos florais completamente inadequados para o trabalho pesado.
Muitas os usavam porque era tudo o que tinham. Haviam descido ao abrigo antiaéreo com suas melhores roupas, as únicas que lhes restavam. Algumas fotografias foram parcialmente encenadas. Nas imagens de cinejornais de Hamburgo feitas durante a guerra por ordem de Goebbels, as supostas mulheres dos escombros parecem tão alegres diante da câmera que era impossível não perceber que eram atrizes. Mas em Berlim, o trabalho era real, extenuante e mal remunerado. 72 pfennigs por hora. A fotógrafa americana Margaret Bourke White observou as trabalhadoras sem sentimentalismo em 1945. Com uma lentidão tão estudada, passavam seus baldes de tijolos quebrados de mão em mão, que tive a sensação de que haviam calculado a velocidade mínima a qual podiam trabalhar e ainda assim receber seus 72 pfennigs por hora. Hamburgo recolheu e limpou 182 milhões de tijolos individuais, contados e empilhados em colunas de 200, com um colocado na vertical para confirmar a contagem. Dresden levou muito mais tempo. 7 linhas de ferrovia de via estreita, com 40 locomotivas às quais foram dados nomes de mulher, transportaram os escombros da cidade destruída para depósitos nos arredores desde 1945. Em 1946, o escritor Erich Kästner pôde caminhar durante 3/4 de hora pelo centro de Dresden, sem passar diante de uma única casa intacta. A última brigada de limpeza de Dresden pôde depor suas ferramentas em 1977, 32 anos após o fim da guerra. O caso de Frankfurt foi o mais singular, enquanto outras cidades ordenavam a seus moradores que começassem a remover escombros imediatamente. A administração de Frankfurt tomou tempo para estudar cientificamente o problema. Os cidadãos começaram a reclamar que sua cidade estava paralisada. Mas a demora acabou sendo de uma visão extraordinária. Os químicos da cidade descobriram que, aquecendo os escombros, podiam produzir gesso e, finalmente, pedra-pome sinterizada utilizável como agregado de cimento. Foi fundada a Trümmerverwertungsgesellschaft, a corporação de reciclagem de escombros, em associação com a construtora Philipp Holzmann. Em 1952, a empresa já estava no azul. A prosperidade da cidade moderna de Frankfurt, visível hoje em seu horizonte de arranha-céus financeiros, germinou literalmente entre suas próprias ruínas. Paradoxalmente, para alguns, o cenário destruído tinha uma espécie de beleza brutal. O arquiteto Otto Bartning via as ruínas como a imagem de uma doença latente exposta repentinamente pela guerra. O fotógrafo Richard Peter instalou na torre da prefeitura de Dresden uma escada de 4 metros para poder enquadrar uma figura alegórica de pedra apontando para a cidade devastada. A imagem se tornou a fotografia de ruínas mais reproduzida da Alemanha, conhecida como a Sculpture Accuses. A figura que as pessoas chamam de o anjo não é na verdade um anjo, é uma representação alegórica da bondade esculpida por August Schreitmüller. No verão de 1945, mais da metade da população da Alemanha não estava onde deveria estar. O número exato ultrapassava 40 milhões de pessoas, refugiados, expulsos dos territórios orientais, prisioneiros de guerra libertados, ex-prisioneiros de campos de concentração, evacuados das cidades bombardeadas e trabalhadores forçados que os nazistas haviam trazido de toda a Europa e que agora vagavam pelo país de seus torturadores sem saber para onde ir. Era a maior migração da história europeia moderna, realizada em condições de fome, sem transporte organizado e sobre uma rede ferroviária em grande parte destruída. A jornalista Ursula von Kardorff viu essa massa humana na estação de Halle em setembro de 1945. Imagens terríveis. Entre os escombros vagueiam criaturas que parecem já não pertencer a este mundo. Pessoas que regressam com uniformes esfarrapados e acolchoados, cobertos de furúnculos, arrastando-se com muletas improvisadas. Cadáveres vivos. Os soldados alemães capturados foram tão numerosos nas últimas semanas que os aliados literalmente não sabiam o que fazer com eles. A partir de abril de 1945, o número de prisioneiros foi tão grande que a única opção foi cercar cerca de 1 milhão deles nos chamados Rheinwiesenlager, os campos nas pradarias do Reno, obrigando-os a passar semanas ao ar livre atrás de arame farpado sem instalações adequadas.
Apenas ao longo de junho de 1945, os 23 campos receberam latrinas, cozinhas cobertas e enfermarias. Em setembro, os últimos desses campos massivos haviam sido dissolvidos. A situação dos Displaced Persons, os chamados DPs, era especialmente delicada do ponto de vista humano. Mais de 8 milhões de trabalhadores forçados estrangeiros haviam sido arrancados de seus lares pelo regime nazista para substituir os alemães enviados ao fronte. Ao terminar a guerra, estavam livres em teoria, mas sem um lar real. Muitos sem família viva, muitos sem um país reconhecível para onde voltar. Os aliados alcançaram uma taxa de repatriação de 107 mil pessoas por dia nos melhores momentos de maio de 1945, em trens que viajavam por uma Europa com pontes destruídas, trilhos retorcidos e sem sistema sanitário a bordo. As jornadas podiam durar 6 dias em vagões sem aquecimento nem sanitários. Em setembro daquele ano, o número havia caído 90%. Os DPs haviam deixado de querer regressar. O relatório Harrison, encomendado pelo presidente Harry S. Truman ao ex-comissário de imigração Earl G. Harrison, que viajou à Alemanha em julho de 1945 para inspecionar as condições dos sobreviventes judeus, provocou um escândalo nos Estados Unidos quando foi publicado em 24 de agosto. Harrison descreveu judeus sobreviventes vivendo sob guarda atrás de arame farpado, nos campos mais notórios dos campos de concentração, em condições frequentemente insalubres e geralmente sombrias, em completa ociosidade. Muitos deles, escreveu Harrison, no final de julho não tinham outra roupa além do uniforme dos campos de concentração, ou eram obrigados a usar uniformes da SS. E concluiu com uma frase que ecoou em todo o governo americano. Parece que estamos tratando os judeus como os nazistas os trataram, exceto que não os exterminamos. Eles estão em campos de concentração em grande número sob nossa guarda militar em vez de tropas da SS. O relatório levou a melhorias significativas, entre elas o estabelecimento de campos exclusivamente judeus. O mais famoso foi Föhrenwald, um conjunto habitacional de casas geminadas construído pelo consórcio IG Farben em Wolfratshausen, perto de Munique, onde durante a guerra haviam vivido trabalhadores de fábricas de munições. Convertido em campo de DPs judeus em setembro de 1945, tinha 15 ruas com nomes como Kentucky Street, New York Street e Missouri Street. Atrás de uma cerca de 2 metros surgiu o que uma testemunha descreveu como uma vida completa de shtetl judaico-oriental, administração própria, tribunais do campo, sinagogas, uma mikvé, cozinha kosher, escolas, grupos de teatro e orquestras. O campo publicava seu próprio jornal em Yiddish, o Bamidbar, cujo nome significa no deserto, em referência direta ao livro bíblico do Êxodo. Em novembro de 1945, 27 professores davam aulas no número 3 da Michigan Strasse. Föhrenwald logo chamou a atenção estatística por ter a maior taxa de natalidade judaica do mundo. Os expulsos alemães do leste apresentavam um problema de escala diferente. Ruth Andreas Friedrich e uma amiga saíram de bicicleta ao leste de Berlim em junho de 1945 e se depararam de repente com a Autobahn. Subimos um aterro e paramos como congeladas. Meu Deus, chegamos a uma migração de povos. Uma procissão interminável de miséria avança diante de nós de leste a oeste. Mulheres e homens, velhos e jovens, reunidos ao acaso como o destino os empurrou. Uma menina tropeça, um garoto miserável. Dói, soluça para si mesmo. Ele equilibra miseravelmente seus calcanhares descalços e levanta suas plantas ensanguentadas em ângulo agudo no ar. Massa de pão, recém-saída do forno, entoa uma mulher atrás dele. Já disse isso 1000 vezes antes em seu caminho por esta terra estrangeira. Diz isso repetidas vezes, com o mesmo tom, com o mesmo desespero. 12 milhões de alemães expulsos partiram em direção ao oeste. Muitos chegaram a aldeias onde os moradores locais os recebiam com hostilidade aberta. A viúva Harms, em cuja propriedade acabou sendo alojada a jovem Ursula Wullenkord, de 16 anos, vinda da Prússia Oriental, colocou os refugiados no celeiro sob palha suja, enquanto deixava metade da casa vazia. Outros vizinhos atribuíam quartos aos recém-chegados,
Mas antes levavam os móveis para o sótão e desenroscavam as lâmpadas para que os poloneses não gastassem eletricidade. Quando os soldados britânicos de ocupação perceberam que suas ordens de alojar os refugiados de forma humana não estavam sendo cumpridas, reuniram os moradores na praça da igreja e ameaçaram confiscar suas casas. Só então, Úrsula e outros 8 refugiados receberam um quarto na casa do ferreiro da aldeia, cuja família não perdia a ocasião de lhes fazer saber que desejava vê-los no inferno. Não afundaram barcos de refugiados suficientes, sibilavam a jovem. Na Baviera, o diretor regional da Associação de Agricultores Bávaros, o Dr. Jakob Fischbacher, chegou a pronunciar um discurso muito comentado no qual descrevia como antinatural que o filho de um camponês bávaro se casasse com uma loira do norte da Alemanha e exigia que os camponeses locais expulsassem os prusianos invasores de volta para o leste, ou preferivelmente para a Sibéria. O racismo, brutalmente aplicado durante 12 anos contra judeus, ciganos e eslavos, simplesmente foi redirecionado para os concidadãos que chegavam do leste. Existe uma tendência irresistível de imaginar os anos do pós-guerra alemão como absolutamente sombrios. Os documentários os retratam com semblantes ansiosos e desesperados, e haveria razões de sobra para isso. Mas a realidade foi mais complexa, mais contraditória, mais humana do que a memória posterior quis reconhecer. Houve dança, houve coqueteria, riso, cinema, carnaval e erotismo. Uma euforia intensa que muitos consideravam inadequada, mas a qual recorriam mesmo assim, arrastados por algo mais poderoso do que a conveniência moral. Fui dançar todas as noites durante meses, recordou um morador de Munique décadas depois. Embora, claro, não houvesse álcool nem comida, apenas uma bebida ácida chamada Molke. Eu e toda a turma de loucos da dança raramente nos divertimos tanto ou estivemos tão alegres como naqueles dias, apesar da falta de jantar e bebida. Em Berlim, Brigitte Eicke entrou no cinema 17 dias após a rendição. 2 dias depois de reabrir o primeiro cinematógrafo da cidade, ela já estava lá dentro. O filme exibido era soviético, em russo, sem legendas. Não se podia acompanhar bem, anotou. Mas o simples fato de estar numa sala escura olhando imagens em movimento já valia a ida. Em julho, ela já frequentava o Café Villa, o Lucas, o Prater, o Casaleon de Neukölln, a Neue Welt, o Café Wien da Kurfürstendamm, o Café Corso, o Wiener Grinzing. No verão de 1945, visitou um total de 13 estabelecimentos diferentes de dança, um número que já seria considerável na Berlim de hoje. Entre outros locais disponíveis que ainda não havia explorado. O Piccadilly Bar, o Robin Hood, o Roxy, o Royal Club, a Grota Azurra, o Monte Carlo. A falta de homens era o tema onipresente. A primeira vez que Brigitte foi ao Café Willa, registrou sem dramatismo. Ainda não há homens suficientes, são principalmente garotas dançando juntas. E quando no Plaza, o terraço da danificada Küstrin-Bahnhof, os homens que encontrou eram jovens demais e baixos, anotou com sua honestidade característica a verdadeira dor por trás da queixa. Se ao menos um dos meus rapazes estivesse aqui, para eu não ter que pagar sempre. Mas principalmente, claro, para que simplesmente estivessem aqui. Wolfgang Borchert, que morreria aos 26 anos de insuficiência hepática decorrente das privações do serviço militar, era ao mesmo tempo a personificação literária do luto do pós-guerra e um de seus mais fervorosos cantores do desejo de viver. Em seu ensaio de 1947, Este é o Nosso Manifesto, descreveu a música de sua geração. Nossos gritos e nossa música são uma dança sobre o abismo que se abre sob nossos pés. E essa música é jazz. Porque nossos corações e nossos cérebros têm o mesmo ritmo de frio e calor, agitado, frenético e hectic, desinibido. E nossas garotas têm o mesmo pulso quente nas mãos e nos quadris. E seu riso é rouco, quebradiço e duro como o clarinete. E seu cabelo estala como o fósforo, que queima. E seus corações batem em síncope, nostalgicamente selvagens, sentimentais. O ritmo do texto era jazz em si, era um louvor pulsante à existência. Era um grito silencioso no qual a guerra ainda ressoava, embora já sublimada pelo clarinete. No Reno e no Sul Católico, as pessoas queriam recuperar o carnaval, suspenso desde o início da invasão da União Soviética em 1941.
Em Colônia, que ao final da guerra conservava apenas 40 mil habitantes dos 770 mil que viviam antes dos bombardeios, uma pequena procissão improvisada de carnaval percorreu em 1946 as ruas fantasmagóricas entre escombros. Crianças com fantasias desgastadas e instrumentos caseiros cruzaram caminhos abertos à mão entre montanhas de entulho até se reunirem em uma multidão considerável na Rudolfplatz. Em Mainz, o comandante francês de ocupação convocou em outubro de 1945 Karl Moerle e outros 2 organizadores históricos do carnaval local. Os 3 cidadãos compareceram pontualmente, mas com uma sensação de inquietação. Convocações militares raramente traziam boas notícias. Ficaram perplexos quando o oficial francês lhes ordenou que começassem imediatamente a preparar o carnaval do ano seguinte. Moerle objetou que, dadas as condições da cidade devastada, era difícil imaginar uma procissão. O comandante rejeitou o argumento. Quanto maior a adversidade, mais necessário o carnaval. Por trás da insistência francesa, possivelmente também havia uma estratégia política. Reforçar as tradições culturais locais do sudoeste alemão poderia ajudar a reduzir a influência prussiana, considerada pelos aliados como a raiz do militarismo sobre a região. O cantor Ernst Neger compôs uma canção para o carnaval do pós-guerra, que se tornou um hino de toda uma geração. Dirigida diretamente à cidade destruída de Mainz, dizia: "Se eu fosse Deus hoje, então faria uma coisa, tomaria em meus braços abertos a minha pobre e destruída Mainz e a acariciaria suave e gentilmente, e diria: tenha paciência. Eu a reconstruirei rapidamente. Você não teve culpa. Eu a farei bela outra vez." O paradoxo era inevitável. Enquanto as ruínas ainda cheiravam a cadáver em alguns bairros, outros alemães pediam champanhe emprestado para o baile dos artistas da Gerd Rosen Galerie em Berlim. O colecionador de arte Max Leon Fleming convidou seus amigos em setembro de 1946 para um baile com vista para as ruínas, em sua vila bombardeada no bairro de Tiergarten, com um convite pintado à mão em aquarela que os convocava a dançar até a madrugada cinzenta de domingo no único edifício do bairro cujos andares superiores haviam sido preservados especialmente para este piedoso propósito. Pedia que trouxessem álcool, se possível, pão e batatas cozidas, e acrescentava como pós-escrito: "Um pedido a mais do pós-guerra. Por favor, tragam um copo e um garfo." Centenas de milhares de mães alemãs contaram depois como um homem desconhecido ficava rondando a rua em frente à sua casa, olhando para cima durante muito tempo, até que alguém dentro percebia que era o marido. O retorno dos soldados foi um dos episódios mais complexos e mais dolorosos do pós-guerra alemão. Os homens voltavam irreconhecíveis. Depois de anos na frente oriental ou em campos de prisioneiros soviéticos, regressavam com as maçãs do rosto afundadas, os crânios raspados, sem brilho nos olhos. Em muitos casos, os próprios filhos se recusavam a sentar-se em seus joelhos. Um veterano que havia estado ausente por 10 anos confessou: "Mal reconheci minha mulher. Os anos de privações a haviam envelhecido. Já não era a jovem e respeitável garota com quem eu havia sonhado tantas vezes. Era magra e cinzenta e parecia miserável. Mas com mais frequência era o contrário. As mulheres alemãs do pós-guerra pareciam surpreendentemente bem em comparação com os homens que regressavam. Enquanto houvesse cosméticos disponíveis, por mais escassos que fossem, a necessidade de manter uma aparência cuidada persistia mesmo sob as condições mais brutais. O homem que voltava, ao contrário, carregava uma devastação interior que se tornava evidente em poucos dias. O típico Heimkehrer, o regressado da frente, era mal-humorado e ingrato. Deitava-se doente no sofá e tornava a vida impossível para aqueles que mais o haviam esperado. As mulheres haviam aprendido durante a guerra que podiam administrar uma cidade inteira sem homens. Tinham conduzido bondes e guindastes, substituído peças elétricas, cortado roscas em metais, tomado decisões de evacuação, mediado com os líderes da juventude hitlerista que tentavam recrutar seus filhos para o Volkssturm. Tinham aprendido a dizer "eu fiz" e "eu sou", em vez do antigo e subordinado "nós".
Um homem que havia servido na Marinha Auxiliar e depois no Volkssturm explicou com uma lucidez que diz tudo. Levei muito tempo para entender que ela havia aprendido a dizer eu enquanto eu estava fora. Calculamos quanto tempo havíamos passado juntos nos 7 anos em que nos conhecíamos. Chegamos a um total de 231 dias. O editor Hans Hufsky, no primeiro número da revista feminina Constance, em março de 1948, publicou um editorial de autoconfissão masculina que causou sensação. Senhoras, vocês não notaram algo em nós, homens? Não perceberam que já não somos a velha versão de antes da guerra? Perdemos nossas antigas qualidades. Já não carregamos metralhadoras e não podemos contar histórias heróicas. Usamos nossa última gravata e nossas penúltimas meias. E os 200 marcos que no máximo colocamos sobre a mesa no fim do mês já não valem o que uma libra de manteiga. Nossos beijos em suas testas pacientes já não têm o mesmo calor derretedor. Já não trazemos caixas de doces para casa e, em vez disso, se vocês não olham, roubamos o último pedaço de açúcar do seu armário. A jornalista Martha Hillers, que escreveu seu famoso diário sob o pseudônimo Anônima, captou o estado emocional coletivo das mulheres em abril de 1945, quando o Exército Vermelho avançava por Berlim. No fundo, nós mulheres estamos vivendo uma espécie de decepção coletiva. O mundo nazista, governado por homens, glorificando o homem forte, está começando a desmoronar, e com ele o mito do homem. Entre as muitas derrotas no final desta guerra está a derrota do sexo masculino. Hildegard Knef, que se tornaria símbolo do novo cinema alemão do pós-guerra, formulou isso de maneira mais cortante. Os homens alemães perderam a guerra, agora querem ganhá-la no quarto. O desejo sexual do pós-guerra assumiu formas que surpreenderam os próprios contemporâneos. A canção SOS Ich suche dringend Liebe, gravada em 1946 pela atriz e bailarina Ingrid Lutz, de 22 anos, soava mais como uma ordem de guarda do que como uma serenata. Para! Ei, para onde você acha que vai? Qual é o seu plano? O tom era frio, agressivo, sem o menor traço de coqueteria clássica. SOS, preciso beijar urgentemente. SOS, preciso saber hoje. O piloto da Pan Am, Jack O'Bennett, que mais tarde pilotaria na ponte aérea de Berlim, lembrou em suas memórias que em dezembro de 1945, enquanto caminhava pela Kurfürstendamm, uma elegante dama da sociedade se aproximou dele e perguntou se ele não queria acompanhá-la naquela noite. Não quero dinheiro nem comida de você, disse ela. Tenho frio e preciso de um corpo quente. O fenômeno das chamadas Fräuleins, mulheres alemãs que estabeleciam relações com soldados aliados, especialmente americanos, dividiu a sociedade alemã com uma intensidade que diz muito sobre os tabus que a guerra havia deixado intactos. Eram chamadas depreciativamente de Veronika Dankeschön, um jogo de palavras com as siglas VD de doenças venéreas em inglês. A administração militar americana organizou controles sanitários regulares que incluíam detenções violentas, exames forçados e humilhações públicas. Em Berlim-Zehlendorf, em fevereiro de 1947, um comitê de professores, médicos e funcionários administrativos alemães avaliou 600 candidatas para conceder-lhes um passe social que lhes daria acesso aos clubes americanos. A lista aprovada era então enviada aos americanos, que se reservavam o direito de decisão final. Daniel Militello, de Brooklyn, de 24 anos, foi o primeiro soldado americano a casar-se com uma alemã após a guerra. Como membro da divisão Hell on Wheels, deveria estar procurando franco-atiradores e grupos de resistência. Em vez disso, conheceu Katharina Trost, de 16 anos, em Bad Nauheim. Quando ela ficou grávida em 1945, Militello solicitou permissão para casar-se. Foi negada. Em novembro, foi enviado de volta aos Estados Unidos e em fevereiro recebeu baixa. Alistou-se como marinheiro no cargueiro Thomas H. Barry e quando chegou a Bremerhaven, não lhe foi concedida permissão para desembarcar. Ele saltou do navio e apresentou-se em Bad Nauheim. O casal finalmente se casou em junho de 1946, mas quando Militello foi à embaixada para tratar dos documentos de viagem de sua esposa e filho, foi preso e deportado sozinho para os Estados Unidos.
Um congressista de Nova York assumiu o caso e, finalmente, Catarina Militello recebeu seu visto e chegou aos Estados Unidos em novembro de 1946, tornando-se a primeira noiva de guerra alemã no país. Seriam seguidas por aproximadamente 170 mil mulheres antes de 1988. A maioria dos alemães conheceu a fome real pela primeira vez depois da guerra, não durante ela. Durante o conflito, o Terceiro Reich havia mantido sua população relativamente abastecida por meio do saque sistemático dos territórios ocupados. Da Ucrânia chegava grão, da França gado e vinho, da Polônia trabalho escravo. Quando esse sistema colapsou, a cadeia de abastecimento se rompeu em poucas semanas. O verão quente de 1945 foi suportável graças às reservas acumuladas e à iniciativa individual de comerciantes e padeiros que continuaram trabalhando em meio ao caos. O diretor do escritório de alimentação de Munique saiu pessoalmente a percorrer os arredores em busca de farinha quando descobriu, em maio, que os padeiros da cidade tinham suprimentos apenas para mais 5 dias. Mas o inverno de 1946 a 1947, um dos mais frios do século, encontrou a Alemanha sem reservas e com uma rede de distribuição ainda destruída. As zonas aliadas fixaram uma ração oficial de 1.550 calorias diárias por pessoa, 65% do que os médicos consideravam o mínimo necessário para um adulto médio. Na prática, durante os piores meses, nem 800 calorias eram distribuídas. O Süddeutsche Zeitung publicou uma fotografia que mostrava a ração diária real do consumidor médio estendida sobre uma mesa de redação. Meia colher de chá de açúcar, um pedaço de gordura do tamanho de uma unha, uma porção de queijo do tamanho de metade de um fósforo, um pedaço de carne do tamanho de uma borracha, uma gota de leite e, isso sim, 2 batatas inteiras. O sistema de cadernetas de racionamento tentava garantir que ricos e pobres recebessem a mesma escassez. A ideia era democrática. Sem um carimbo na caderneta, o dinheiro por si só não comprava nada. Mas na prática, o sistema gerou o maior mercado negro da história da Europa Ocidental. Os comerciantes retiraram suas mercadorias dos canais regulados. Os agricultores esperavam que compradores urbanos fizessem o caminho até suas fazendas com malas, sacos e mochilas cheias de objetos de valor para trocar. E os cidadãos percorriam quilômetros de bicicleta ou a pé carregando o que podiam. De Colônia saíam todos os dias cerca de 10 mil pessoas em direção ao campo em busca de alimentos. Os agricultores que os recebiam obtinham talheres de prata, câmeras Leica e porcelanas de família em troca de meio saco de batatas. Em muitos casos, o que se levava do campo valia 10 vezes mais do que o que se entregava em troca. O cardeal Joseph Frings, de Colônia, pronunciou na véspera de Ano Novo de 1946 o sermão mais famoso do pós-guerra alemão. Ele situou o 7º mandamento, não roubarás, em seu contexto histórico, argumentando que, em tempos de grande necessidade, quando não pode ser obtido de outra maneira por meio do trabalho ou do pedido, o indivíduo tem permissão para tomar o que precisa para manter sua vida e sua saúde. A homilia causou indignação institucional. Frings tentou se retratar, mas já era tarde. A partir de então, o roubo organizado passou a ser chamado, no jargão popular alemão, de Fringsear. Eu fringsei o carvão, diziam as pessoas. Quando forças britânicas inspecionaram igrejas de Colônia pouco depois, encontraram enormes quantidades de carvão armazenadas ilegalmente nos porões da própria catedral. O carvão era roubado com métodos que, em outras circunstâncias, exigiriam talento acrobático. Crianças que haviam tido aulas de balé saltavam sobre vagões de carga em movimento e lançavam briquetes para os adultos que esperavam embaixo. Em Colônia, uma menina de 9 anos explicou a um jornalista que conseguia subir mais alto que os meninos porque suas aulas de dança lhe haviam dado agilidade. Uma avó com gorro de feltro estendia a bolsa lá de baixo. Jogue-me alguma coisa, eu ainda não tenho nada. O futuro intelectual central da República Federal, Hans Magnus Enzensberger, tinha 16 anos em 1945 e serviu como intérprete primeiro para os americanos e depois para os britânicos em Kaufbeuren, Baviera. Por meio da troca de lembranças nazistas, medalhas, insígnias, uniformes até armas, por cigarros americanos Lucky Strike e desses cigarros por mais lembranças nazistas,
Enzensberger construiu uma fortuna de 40 mil cigarros armazenados na casa de seus pais. A 10 marcos cada um, isso representava 400 mil Reichsmarks, o equivalente aproximado de 440 mil libras esterlinas atuais. Enzensberger tinha 16 anos e já sabia mais sobre economia política do que muitos de seus professores. O cigarro era a moeda do pós-guerra, era compacto, fácil de contar e transportar, vinha em pacotes análogos a maços de dinheiro. Tinha a vantagem de ser por natureza efêmero. A riqueza que representava podia literalmente ser queimada. Sua taxa de câmbio com o Reichsmark flutuava, mas mantinha-se como uma das poucas certezas do período. Um camel americano valia aproximadamente 10 Reichsmarks em 1945. Os homens alemães que se arrastavam no chão procurando bitucas deixadas por soldados aliados tornaram-se uma das imagens mais persistentes do pós-guerra. Para os jovens alemães que queriam imitar a atitude casual dos vencedores, o problema era o momento de jogar fora o cigarro. Nenhum soldado aliado segurava a bituca até que quase queimasse seus dedos. Os rapazes alemães do mercado negro nunca conseguiram fazer isso direito. Uma das fraturas mais profundas do pós-guerra alemão permaneceu silenciada durante décadas. Estima-se que entre 800 mil e 2 milhões de mulheres foram violadas nas semanas e meses que se seguiram à chegada do Exército Vermelho aos territórios do leste da Alemanha. Os números variam consideravelmente. Não existiam mecanismos de denúncia, e o silêncio foi imposto primeiro pelo medo e depois pela vergonha social. Os diários e testemunhos de mulheres de Berlim, Königsberg, Breslau e dezenas de cidades descrevem noites de terror repetido durante semanas, um terror que tinha nome, mas que a sociedade alemã do pós-guerra preferiu não pronunciar durante gerações. Margrethe Boveri, jornalista berlinense que viveu o final da guerra na capital, anotou: "Devo dizer, esperar bombas e projéteis à noite representava um desgaste nervoso muito menor do que esperar que homens desconhecidos invadissem. Tenho muito menos medo do metal que explode do que dos seres humanos explosivos." Uma amiga do bairro de Boveri foi violada 4 vezes em uma única noite. A nota seca em seu diário não era insensibilidade, era o tom de alguém que já havia esgotado a capacidade de se surpreender. O testemunho mais completo sobre o que Martha Hillers chamou de "o negócio dos estupros" é o diário publicado anonimamente em 1959, reeditado com sua identidade revelada em 2003 sob o título Uma Mulher em Berlim. Hillers era uma jornalista culta, poliglota, que havia vivido em Moscou e estudado na Sorbonne. Em 2 semanas, escreveu ela, familiarizou-se com todo o catálogo de estupradores. O tipo brutal que encontrava prazer em sua própria feiura. O tipo relativamente gentil que a ajudava a levantar depois e lhe dava tapinhas de consolo no ombro. O tipo comunicativo que se acomodava no intervalo e queria jogar cartas com ela. Hillers tomou a decisão racional de buscar proteção entre os oficiais soviéticos. "Um lobo que mantenha afastados os lobos do meu corpo, um oficial o mais alto possível na hierarquia." A estratégia funcionou. Ela se estabeleceu com um major que tinha estrelas. Quando o major foi transferido dias depois, Hillers anotou algo inesperado. "Vi suas luvas de couro pela primeira vez hoje. Ele as carregava elegantemente na mão esquerda. Caíram no chão e ele se apressou a pegá-las, mas pude ver que não combinavam. Uma tinha costuras no dorso e a outra não." O major ficou envergonhado e desviou o olhar. "Nesse segundo eu gostei muito dele." Quando Uma Mulher em Berlim foi publicado pela primeira vez em 1959, o Berliner Tagesspiegel condenou a autora por seu tom repulsivo e sua surpreendente impassibilidade. Apenas com a reedição de 2003, 44 anos depois, muitos alemães estavam prontos para enfrentar o que o livro descrevia. O Exército Vermelho havia perdido entre 20 e 7 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. Hitler havia lançado uma guerra de destruição contra a população civil soviética e havia exigido à Wehrmacht que deixasse de lado o conceito de camaradagem entre soldados. Seus comandantes superiores cumpriram essas ordens com vigor. Os soldados do exército soviético haviam combatido durante 4 anos, sem um único dia de licença, atravessando aldeias russas devastadas, campos cheios de cadáveres de seus próprios companheiros.
Um soldado chamado Goffman, cuja esposa e filhos haviam sido assassinados em um massacre perto de Krasnopolje, declarou: "Eu me vinguei e me vingaria novamente. Vi campos cobertos de mortos alemães, mas isso não é suficiente. Muitos deles deveriam morrer por cada criança assassinada." Algumas mulheres alemãs tiveram a lucidez e a generosidade de reconhecer essa conexão. Uma das mais gravemente maltratadas expressou assim: "Eu sofri muito, mas se penso de forma razoável, digo a mim mesma que provavelmente tudo isso foi apenas um terrível pagamento pelo que nossos homens fizeram na Rússia." No Oeste, a experiência foi radicalmente diferente. Os soldados americanos chegaram em jipes distribuindo chocolates e cigarros, com ombros que Hildegard Knef descreveu como largos como armários e traseiros estreitos como maços de cigarro. Sentavam-se sobre os capôs com uma descontração que os alemães, treinados desde a infância na rigidez marcial, consideravam completamente desconcertante. A ordem de não fraternização, que proibia os soldados americanos de apertar mãos, conversar, participar de eventos com civis alemães ou manter relações sexuais, durou oficialmente pouco. Os soldados que chegavam esperando inimigos fanáticos e encontravam mulheres que acenavam e crianças que sorriam por causa do chocolate, não sabiam como manter a distância. O inverno de 1946 e 1947. Perto do final do inverno de 1946 a 1947, em muitas cidades alemãs as pessoas já não sabiam se sobreviveriam até a primavera. O inverno foi excepcionalmente frio. Em Kiel, na costa norte, as pessoas caminhavam sobre o gelo para chegar até navios afundados que ainda emergiam congelados nos estuários, na esperança de encontrar algo que pudesse ser usado como combustível. Era uma viagem perigosa, o gelo podia ceder e os cascos dos naufrágios já vinham sendo saqueados há muito tempo. As árvores das ruas e dos parques haviam sido derrubadas semanas antes, mas a madeira verde queimava mal. Nos parques de Berlim, cultivavam-se verduras entre estátuas de mármore derrubadas. Os jornais publicavam conselhos de sobrevivência que, em circunstâncias normais, pareceriam inimagináveis. A revista Frauenwelt aconselhava: "Se for distribuída geleia, aconselho aumentá-la por um fator de 2 a 3. Misture-a com polpa de fruta sem açúcar, conservada durante o verão, ou, se não houver nenhuma, cenoura ralada ou abóbora ralada. Também se pode usar uma porção de beterraba ralada sem prejudicar o sabor." O jornal Rheinische Zeitung publicou uma reportagem que se tornou símbolo do período. Na rua, 3 jovens disputavam o que restava de uma couve-flor congelada retirada de um lixo, enquanto um transeunte os fotografava. Em algumas cidades da zona britânica, houve greves e manifestações. Corria o rumor de que os aliados não estavam apenas desmantelando fábricas, o que era verdade, mas também exportando ovos, batatas e carne do território alemão. Os britânicos apressaram-se a desmentir com cartazes explicativos, lembrando que a Grã-Bretanha também havia reduzido suas próprias rações e que a Índia estava à beira da fome. Mas a raiva era mais fácil de alimentar do que estômagos vazios. O Otto Normalverbraucher, Otto, o consumidor médio, equivalente alemão do homem comum, tornou-se a figura emblemática do período, um homem que observava como encolhia lentamente dentro de suas roupas. Gert Fröbe interpretou uma versão desse personagem no filme de 1948 Berliner Ballade, um regressado esquelético que percorre a cidade devastada. Era difícil reconhecer naquele ator magro o mesmo homem que, 16 anos depois, interpretaria o obeso e ganancioso Goldfinger no terceiro filme de James Bond. A imagem que o direito alemão tinha de si mesmo nesses anos era profundamente distorcida. Enquanto os criminólogos da época se alarmavam com o nível de criminalidade sem precedentes na história da civilização ocidental, referindo-se ao roubo de carvão e batatas, os mesmos alemães que roubavam briquetes para não morrer de frio, não conectavam esse pequeno delito de sobrevivência com os crimes massivos que haviam sido cometidos em seu nome durante 12 anos. Roubar um vegetal era, em sua mente, o início de uma ladeira moral. O fato de que 165 mil judeus alemães haviam sido despojados de seus bens e assassinados não aparecia em nenhuma das numerosas reflexões publicadas nos jornais sobre a decadência dos valores legais.
A consciência que havia falhado de forma tão catastrófica e sistemática continuava a pulsar como se nada tivesse acontecido, redefinindo o mal na escala do pequeno furto. Na noite de 17 de junho de 1948, o jovem DJ britânico Chris Howland, de 20 anos, era o único membro da equipe que restava nos estúdios da BFN, British Forces Network, em Hamburgo. Ele acabara de tocar como última música do dia Throwing Stones at the Sun, de Benny Goodman, quando 2 policiais militares britânicos com gorros vermelhos chegaram com uma ordem. Ele deveria permanecer toda a noite e ler o conteúdo de um envelope selado exatamente às 6h30 da manhã seguinte. Os policiais o obrigaram a deixar o envelope sobre a mesa e ficaram com ele até que os pássaros começaram a cantar e o sol começou a nascer sobre a cidade devastada. Às 6h30, Howland abriu o envelope e leu ao microfone. A primeira lei da reforma monetária alemã, promulgada pelos governos militares da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos e da França, entrará em vigor em 20 de junho. A antiga moeda alemã fica invalidada. A nova moeda será o Deutsche Mark. Os alemães esperavam por esse momento havia meses. Ninguém mais confiava no Reichsmark. Os comerciantes haviam retirado suas mercadorias do mercado regular, antecipando a reforma. As lojas estavam quase vazias. Os agricultores acumulavam suas colheitas esperando preços mais justos com uma moeda estável. No verão de 1948, os rumores sobre o dia D da moeda circulavam e eram desmentidos constantemente. O procedimento era simples e radical ao mesmo tempo. Cada pessoa receberia um adiantamento de 40 Deutschmarks, intercambiáveis por 60 Reichsmarks nos escritórios de racionamento. Um mês depois, receberiam outros 20 Deutschmarks. Os Reichsmarks adicionais perderiam quase todo o seu valor. 1000 Reichsmarks equivaleriam a apenas 65 DM. No total, 93% da oferta monetária foi destruída sem substituição. Os poupadores conservaram apenas 6,5% de seus ativos. A oposição a essa expropriação historicamente única, como a imprensa a chamou, foi surpreendentemente modesta. Segundo o relatório da Der Spiegel, apenas os vendedores do mercado negro protestaram. Um dia antes da data prevista, cerca de 40 vendedores do mercado negro realizaram uma manifestação em frente à estação central de Colônia com bonés brancos, cigarros Camel, uma garrafa de schnapps e um cartaz que dizia "Não há reforma monetária". No domingo à tarde, posicionaram-se perto das portas Eigelstein e Porta Nigra e vendiam cigarros americanos a 60 pfennigs alemães, cigarros alemães Bosco a 30. Quase não houve compradores. O efeito psicológico foi instantâneo e extraordinário. O escritor Hans Werner Richter passou por uma pequena loja de esquina onde antes havia pago com cartelas. A loja aparecia completamente transformada. Praticamente transbordava de mercadorias. As vitrines estavam decoradas com todo tipo de verduras, ruibarbo, couve-flor, repolho, espinafre, tudo aquilo que há tanto tempo não víamos. E ao entrar, ocorreu outro milagre. Se antes o atendimento não era exatamente antipático, mas frequentemente mal-humorado, agora fomos recebidos com grande cortesia. Tínhamos passado da noite para o dia de compradores com cartelas e suplicantes a clientes. Essa palavra, Kunden, clientes, marcou uma transformação que nenhum decreto político havia conseguido produzir. Não a cidadania democrática, que viria com a aprovação da Lei Fundamental em maio de 1949. Mas o ato cotidiano e livre de comprar em uma loja, de escolher, de ter opções. Para milhões de pessoas que passaram quase uma década sem experimentar essa sensação, foi uma revolução. A reforma foi concebida e executada quase inteiramente pelos americanos. As novas cédulas haviam sido impressas nos Estados Unidos e transportadas para Bremerhaven em 12.000 caixas de madeira rotuladas como puxadores de porta para camuflagem. Em 20 de junho de 1948, 500 toneladas de notas, com valor nominal de 5,8 bilhões de Deutschmarks, estavam disponíveis em todo o território. O tenente Edward A. Tenenbaum, de 27 anos, responsável pela Operação Bird Dog, vangloriou-se depois, com razão, de ter comandado a maior conquista logística do exército americano desde o desembarque na Normandia.
Apenas 24 horas antes da operação, os americanos tiveram a ideia de que talvez fosse conveniente que os alemães tivessem alguma sensação de participação na decisão. Em 20 de abril de 1948, convidaram, sob condições de absoluto segredo, 25 especialistas financeiros alemães para a antiga base aérea da Luftwaffe em Rottwesten, perto de Kassel. Não havia muito a discutir, a decisão já estava tomada e o verdadeiro propósito da reunião era privar os alemães do argumento de que não haviam sido consultados. Sua única contribuição real foi redigir as notas informativas destinadas à população. A Alemanha tinha de ser purgada de 12 anos de nazismo. O problema era quem faria isso, com quais critérios e se isso era sequer possível. Os 4 poderes aliados abordaram a desnazificação com métodos radicalmente distintos. Os americanos foram os mais sistemáticos. Estabeleceram um processo de classificação em 5 categorias, desde principais perpetradores até meros seguidores. Cada adulto alemão na zona americana tinha de preencher um Fragebogen, um questionário de 131 perguntas sobre o seu passado político. As perguntas incluíam: você foi membro do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães? Você abandonou a igreja? Você foi membro da juventude hitlerista? Sua esposa era judia ou meio judia? A minúcia da abordagem tornou-se objeto de escárnio. O autor, Ernst von Salomon, escreveu um romance de 600 páginas intitulado O Questionário, publicado em 1951 e convertido em best-seller, no qual desenvolveu toda a sua autobiografia como resposta ao que apresentava como a impertinência reducionista dos 131 itens. O resultado do processo foi profundamente paradoxal. No final da década de 1940, a burocracia da desnazificação havia se congestionado de tal forma que os grandes criminosos, que tinham recursos para contratar advogados e tempo para esperar, contornaram o sistema com mais facilidade do que os pequenos seguidores. Estima-se que, dos 3,5 milhões de casos processados na zona americana, apenas 1.667 pessoas foram classificadas na categoria mais grave. Muitos juízes que haviam aplicado as leis raciais nazistas continuaram a administrar justiça na Nova Alemanha. Muitos funcionários que haviam assinado ordens de deportação permaneceram em seus cargos administrativos com pequenos atrasos. A frase que o chanceler Helmut Kohl popularizaria décadas depois, a graça de ter nascido tarde, não era apenas uma ironia cínica. Era uma constatação amarga de um problema real. Nas cidades, a desnazificação também teve uma dimensão estética. A Entstuckung, literalmente a remoção do estuque, foi uma das manifestações mais curiosas. Equipes municipais percorriam edifícios do final do século XIX, arrancando sistematicamente ornamentos, molduras e qualquer elemento decorativo considerado supérfluo. A premissa era que o ornamento era mentira, e a mentira havia conduzido à catástrofe. As prefeituras pagavam bônus por metro quadrado de fachada depurada. O ornamento só recuperaria sua reputação na Alemanha décadas depois, quando o pós-modernismo o reabilitou precisamente como crítica ao funcionalismo austero que se seguiu ao nazismo. O debate sobre a responsabilidade intelectual foi igualmente complexo. Thomas Mann, o Nobel exilado na Califórnia, havia enviado desde 1940 discursos radiofônicos regulares aos seus compatriotas através da BBC, descrevendo os crimes do nazismo a partir do exterior. Quando Walter von Molo, ex-presidente da seção de poesia da Academia Prussiana de Artes, lhe escreveu uma carta pública em agosto de 1945, pedindo que retornasse à Alemanha para contribuir com a reconstrução moral, descrevendo o país tanto como vítima quanto como perpetrador. Mann respondeu com uma declaração que escandalizou a intelectualidade alemã que havia permanecido no país. Aos meus olhos, os livros publicados na Alemanha entre 1933 e 1945 são menos que inúteis e não merecem ser preservados. Têm um cheiro de sangue e vergonha. Todos deveriam ser triturados. A resposta de Frank Tiss foi imediata. Ele, que havia permanecido, havia servido à literatura ao suportar o regime em vez de fugir. O exílio teria sido a saída fácil e confortável. A emigração interna teria sido o verdadeiro sacrifício. O debate
publicado e distribuído como panfleto, tornou-se o primeiro grande confronto público da cultura alemã do pós-guerra e revelava a profundidade do abismo entre os que haviam ficado e os que haviam fugido, entre aqueles que carregavam a culpa coletiva e aqueles que a haviam observado desde as plateias e camarotes de terras estrangeiras. Alfred Döblin, autor do romance Berlim-Alexanderplatz e um dos grandes da literatura alemã do século XX, retornou do seu exílio nos Estados Unidos vestindo o uniforme do exército francês para trabalhar na reorganização da vida intelectual na zona de ocupação francesa. No Grand Hotel Stephanie, confiscado em Baden-Baden, com seu uniforme militar impecavelmente passado, escrevia todas as manhãs seus planos para revitalizar a cultura alemã sob o patrocínio francês. Quando visitou Friburgo e convocou escritores alemães para colaborar com sua revista Das Goldene Tor, a recepção foi de ódio silencioso. Era difícil, recordou Döblin. Homens alemães decepcionados, outrora arrogantes, tinham de retomar o trabalho onde o haviam deixado. Lembro-me de como me ouviam, estranhos e mudos, e minhas palavras congelavam na minha boca. Em 1947, ele ousou dar uma conferência em Berlim sobre suas ideias. Quando entrou na sala, o público começou a aplaudir ao reconhecê-lo. Depois fez-se silêncio. O homem que apareceu na porta tinha o rosto de Döblin, mas era um major francês em uniforme. As mãos caíram em perplexidade. Apenas uma cortesia geral devida a um convidado permaneceu. Döblin partiu logo depois. Em 1953, escreveu ao presidente Theodor Heuss pedindo permissão para ir embora. Foi uma visita instrutiva, escreveu. Mas neste país, onde eu e meus pais nascemos, sou supérfluo. Morreu em exílio definitivo e foi enterrado nos Vosgos ao lado de seu filho Wolfgang, que tirou a própria vida em 1940 enquanto estava cercado por tropas alemãs antes de poder ser capturado. Desde maio de 1945 explodiu na Alemanha o que os contemporâneos chamaram de fome de cultura, e foi talvez o único tipo de fome que se mostrou mais fácil de saciar do que a física. Joseph Goebbels havia fechado todos os teatros em 1º de setembro de 1944, mobilizando até mesmo os trabalhadores culturais para o esforço de guerra. Agora tudo isso havia ficado para trás e as pessoas queriam voltar. Além disso, não havia nada para comprar nas lojas, de modo que os Reichsmarks acumulados, que em breve perderiam seu valor, eram gastos em cultura. Entre 1945 e 1948, os teatros dos setores ocidentais funcionaram com mais de 80% de ocupação. Era um número extraordinário. Somente com a reforma monetária de 1948, os alemães ocidentais perderam sua cultura. Quando começaram a existir alimentos e bens disponíveis, tornou-se necessário economizar os escassos Deutschmarks, e o número de ingressos vendidos caiu pela metade em um ano. 60 teatros urbanos reabriram nas zonas ocidentais nos meses seguintes ao fim da guerra, metade em espaços provisórios. Pequenas companhias itinerantes percorriam aldeias em caminhões com motores a gás de madeira, encenando Shakespeare, Strindberg e a Tia de Carlos. Nas cidades, pequenos teatros privados com palcos minúsculos apresentavam dramas existencialistas sem cenários, com apenas alguns objetos de cena. Cabarés abriam nos fundos de bares. Beethoven voltou a soar em salas de concerto bombardeadas e logo também Stravinsky, Bartók e Hindemith. Mas a cultura do cinema superou tudo em popularidade. Em 2 de setembro de 1945, Berlim viu o primeiro Fidelio de Beethoven na Deutsche Oper. Uma semana depois, a Staatsoper de Viena, no Palácio do Almirante, reabriu com Orfeu e Eurídice de Gluck. E a Filarmônica de Berlim deu seu primeiro concerto em 26 de maio de 1945, apenas 2 semanas após o fim da guerra, no Titania Palast, cujos músicos haviam ajudado a limpar os escombros com as próprias mãos. No pódio estava Leo Borchardt, o mesmo que semanas antes havia ajudado Ruth Andreas Friedrich a cortar um boi branco com facas de cozinha em um pátio de Berlim. A carreira de Borchardt durou exatamente 108 dias de paz. Em 23 de agosto de 1945, após um jantar com um coronel britânico em uma vila de Grunewald, com sanduíches muito brancos e carne muito real, anotou Ruth Andreas Friedrich, faminta,
O oficial os levou de volta para casa em seu carro oficial após o toque de recolher. No Bundesplatz de Berlim-Wilmersdorf, na fronteira entre os setores britânico e americano, o coronel não viu o sinal de parada que um sentinela americano havia feito com sua lanterna. Segundos depois, o carro foi metralhado. Borchardt morreu instantaneamente. Os aliados encobriram rapidamente o incidente. 4 dias depois, o oficial musical americano John Bitter apresentou à Filarmônica seu novo diretor, o romeno Sergiu Celibidache, que daria seu primeiro concerto em 28 de agosto. Um morto a mais, um substituto no dia seguinte. O cinema ofereceu o escapismo mais acessível. Os alemães eram espectadores sofisticados, acostumados pela UFA a produções que competiam com Hollywood. Quando os filmes americanos chegaram, alguns causaram uma impressão duradoura. E O Vento Levou foi um acontecimento. Mas o maior favorito acabou sendo Charlie Chaplin. Seu filme de 1925, A Corrida do Ouro, reuniu multidões que se reconheciam na desgraça do vagabundo faminto e congelado. A cena em que Chaplin come um sapato velho cortando-o delicadamente com faca e garfo, como se fosse uma truta, provocou risos de reconhecimento. Mesmo na miséria, as formas importavam. Erich Kästner relatou na Neue Zeitung com alívio. Os jovens que veem o filme pela primeira vez riem tão alto e com tanto prazer como quando A Corrida do Ouro era nova. O nazismo não conseguiu arruinar o gosto dos jovens alemães. A arte visual provocou o debate mais acalorado. Em 1946, a Exposição Geral de Arte Alemã em Dresden apresentou 597 obras de 250 artistas, representando praticamente todas as tendências que haviam sido proibidas sob o nazismo. Os organizadores distribuíram questionários ao público para medir as reações. O resultado perturbou a todos. Mais de 65% dos visitantes alemães criticaram a exposição por conter arte moderna em excesso. Os visitantes estrangeiros inverteram exatamente a proporção. 82% favoreciam a arte moderna. Na exposição Pintura Extrema de Augsburg, o barulho dos protestos foi tão intenso que Erich Kästner escreveu um artigo sobre o analfabetismo do gosto entre a geração criada como jovens bárbaros. O artista que mais definiria a estética visual da jovem República Federal foi Willy Baumeister. Suas pinturas da série Monturi mostravam formas negras flutuantes que pareciam suspensas em um equilíbrio delicado com objetos coloridos ao seu redor. Tudo flutuava. Tudo estava em serena harmonia sem ancoragem real. O diretor da National Galerie de Berlim, Dieter Honig, descreveu décadas depois como se falasse do programa econômico de Ludwig Erhard. No constante dar e receber de todas as partes que compõem o quadro, surge uma comunidade de solidariedade na qual cada uma joga seu próprio pequeno jogo não apenas às custas, mas também em benefício das outras. Baumeister apareceu na capa da Der Spiegel em outubro de 1947, de pé com as pernas afastadas sobre o enorme cenário pintado que havia criado para um espetáculo de balé do Württembergisches Staatstheater. Era a imagem de um novo tempo. A Guerra Fria encontrou na arte visual sua linha de fratura mais nítida. A insistência soviética no realismo socialista, uma pintura cujos protagonistas deveriam ser reconhecíveis, heróicos e construtivos, fez com que a abstração ocidental parecesse automaticamente um símbolo de liberdade. A Central Intelligence Agency reconheceu a utilidade política desse contraste e começou a financiar clandestinamente exposições de arte abstrata americana na Europa. O agente Thomas Braden dirigiu, sob o nome neutro de Divisão de Organizações Internacionais, um departamento da CIA dedicado a exportar o expressionismo abstrato americano, Pollock, Rothko, Motherwell, de Kooning, como demonstração da vitalidade e liberdade criativa do mundo ocidental. O presidente Harry S. Truman havia dito no Museu de Arte Moderna de Nova York em 1947 que, se aquilo era arte, ele era um hotentote. Seus estrategistas da Guerra Fria, no entanto, viram exatamente nessa arte que o presidente desprezava o melhor instrumento de propaganda de que dispunham. A Alemanha foi conquistada metro a metro.
Primeiro Aachen, em outubro de 1944, depois os 6 meses seguintes, para que o exército americano cruzasse o Reno e avançasse os 500 quilômetros até Magdeburgo e Leipzig. E quando finalmente os últimos bastiões capitularam, os vencedores se depararam com algo que não esperavam: a ausência quase total de resistência. Os soldados aliados não entenderam de imediato o que estavam vendo. Os alemães, que haviam continuado a lutar ferozmente muito depois de a situação se tornar desesperadora, que haviam executado desertores e enviado escolares para a frente nas últimas semanas, eram agora os cordeiros mais dóceis imagináveis. Em novembro de 1945, o soldado Stefan Heim, de origem judaico-alemã e membro das Forças de Guerra Psicológica Americanas, foi assistir a uma partida de futebol em Munique usando seu uniforme americano completo. Era o primeiro jogo oficial após a guerra. Ele e 2 companheiros sentaram-se na primeira fila, os únicos americanos em um estádio com milhares de alemães, visíveis e vulneráveis. Teria sido possível isso? Perguntou-se Heim. 3 soldados de ocupação alemães em um evento esportivo entre 20.000 iugoslavos, belgas ou russos saírem ilesos? O fanatismo parecia ter evaporado como se nunca tivesse existido. A explicação elaborada por psicólogos, sociólogos e escritores nos anos seguintes é complexa. O nazismo, argumentaram alguns, nunca havia sido realmente apropriado pelas massas alemãs como um sistema de vida burguês genuíno. Sempre fora simultaneamente estranho e tolerado, uma oportunidade maligna e uma esperança. Isso tornava demonicamente fácil ter hoje a consciência tranquila exatamente onde residia a má consciência, como escreveu Theodor W. Adorno em carta a Thomas Mann a partir de Frankfurt no final de 1949. Mas a repressão não era silêncio. Era paradoxalmente uma forma de eloquência. Os alemães do pós-guerra eram extremamente loquazes sobre o próprio sofrimento. Cada pequena ocasião, a reabertura de uma escola, o aniversário de um clube equestre, oferecia oportunidade para discursos sobre o turbilhão histórico sem precedentes em que o povo alemão se encontrava. Os superlativos que colocavam o sofrimento alemão acima do de outras nações inundavam a imprensa e os folhetos. E havia um tema que todo esse fluxo de palavras excluía persistentemente: o assassinato dos judeus europeus. A filósofa Hannah Arendt retornou à Alemanha em 1949 como diretora da organização Jewish Cultural Reconstruction para uma viagem de 6 meses. Ela encontrou uma Alemanha que lhe parecia quase irreconhecível em sua indiferença. Onde esperava ao menos vergonha, encontrou ativismo maníaco que mantinha a realidade à distância. O que mais a feriu foi o padrão repetido de suas conversas. Cada vez que revelava que era judia, seguia-se uma breve pausa constrangedora. E depois vinha, não uma pergunta pessoal, como: para onde você foi depois de deixar a Alemanha? Nem um sinal de simpatia como: o que aconteceu com sua família? Mas uma avalanche de histórias sobre como os alemães sofreram. A declaração de culpa da Igreja Evangélica, de 19 de outubro de 1945, não mencionava explicitamente o assassinato dos judeus europeus, apesar de pastores individuais insistirem que deveria fazê-lo. A Conferência dos Bispos Católicos, em agosto de 1945, em Fulda, também não mencionou os judeus. Os ciganos, os sinti, os homossexuais, ninguém foi mencionado. Apenas uma vaga confissão de crimes contra a liberdade e a dignidade humana, uma formulação suficientemente vaga para significar quase qualquer coisa ou quase nada. Nos círculos intelectuais, o debate sobre a culpa adotou fórmulas que permitiam reconhecer a magnitude dos crimes sem assumir responsabilidade direta. O nazismo era uma droga que havia transformado os alemães em ferramentas voluntárias. Era um mal amplificado que invadiu nossa era em uma escala nunca antes conhecida. Era uma força demoníaca que havia feito saltar o verniz da civilização. Essas metáforas tinham a virtude de reconhecer a enormidade enquanto deslocavam a responsabilidade dos indivíduos para forças abstratas. Os julgamentos de Nuremberg, que julgaram 22 principais criminosos de guerra entre novembro de 1945 e outubro de 1946, provocaram na Alemanha uma reação que o repórter do Süddeutsche Zeitung Wilhelm Emanuel Susskind descreveu com desalento.
Já inevitavelmente, os observadores estrangeiros estão dizendo sobre nós que a atitude do alemão médio em relação aos julgamentos de Nuremberg é notavelmente de indiferença, ou, no melhor dos casos, de ceticismo. Infelizmente, isso é verdade. E acrescentava algo igualmente revelador. A maioria dos alemães teria preferido uma sentença rápida e discreta, enforcar 20 pessoas e encerrar o assunto, em vez do processo longo e documentado que estava sendo realizado. O modelo do Tribunal do Povo nazista, com seu veredito sumário, havia penetrado mais profundamente do que qualquer um queria admitir. Somente o processo de Auschwitz, que não começou até 1963 em Frankfurt, começou a abrir uma fissura real nesse muro de silêncio seletivo. E foi uma nova geração, a nascida após a guerra, que exigiu as contas que seus pais não haviam prestado a si mesmos. O confronto geracional de 1968 foi, segundo o historiador Harald Jenner, um dos conflitos geracionais mais ferozes, furiosos e moralmente autossuficientes da história. Os filhos perguntavam o que os pais haviam feito durante o nazismo, com uma ferocidade que os pais não compreendiam, em parte porque a pergunta os surpreendia genuinamente, como se a resposta fosse evidente e inocente. Em maio de 1945, a cidade de Wolfsburg não se chamava assim. Seu nome oficial era Stadt des KdF-Wagens bei Fallersleben, cidade do automóvel Força através da alegria junto a Fallersleben, e ninguém em sã consciência a teria chamado de cidade. Era uma mistura de uma fábrica monumental de 1,3 quilômetros de comprimento, com sua fachada de torres desafiadoras que emergia do canal como um castelo industrial, e barracões de terra batida onde viviam, em condições deploráveis, dezenas de milhares de pessoas que o regime havia levado para lá contra sua vontade. Durante a guerra, 10.000 trabalhadores forçados constituíam 2/3 da força de trabalho da fábrica. Entre eles, havia 2.500 franceses, alguns voluntários do regime de Vichy, 750 holandeses, dos quais 205 eram estudantes condenados a trabalhos forçados por terem se recusado a assinar uma declaração de lealdade ao Führer, e várias centenas de mulheres judias húngaras e partisãs iugoslavas que viviam nos vestiários do Hall 1 e só viam a luz do dia quando eram transferidas entre edifícios. No complexo, existia também um subcampo do campo de concentração de Neuengamme. Os trabalhadores que infringiam qualquer norma eram enviados para campos de educação laboral, dos quais, se retornavam, o faziam quebrados no corpo e no espírito. 1 em cada 8 trabalhadores forçados experimentou esse terror pelo menos uma vez. Em 10 de abril de 1945, tropas americanas atravessaram o canal quase sem parar, sem compreender plenamente a importância do que acabavam de capturar. Esse e a segurança da fábrica haviam fugido. No vazio de poder, alguns trabalhadores do leste descontaram sua raiva nas instalações. Os trabalhadores franceses e holandeses intervieram e, em geral, impediram que a situação saísse do controle. Em junho de 1945, quando a Baixa Saxônia passou para a zona de ocupação britânica, a administração da fábrica ficou sob o comando do Major Ivan Hirst, um engenheiro de 29 anos que havia dirigido uma oficina de reparo de tanques em Bruxelas. Com uma combinação de entusiasmo técnico e tato político, ele convenceu seus superiores a não desmontar o maquinário para transportá-lo para Birmingham. O exército britânico encomendou 10.000 unidades do pequeno automóvel que a imprensa irônica chamava de o Besouro. Em março de 1946, a fábrica já havia produzido sua unidade número 1000. Em 1948, chegou Heinrich Nordhoff como diretor-geral, aceito pelos britânicos apesar de ter administrado uma fábrica da Opel durante a guerra. Nordhoff transformou o caótico acampamento humano em uma empresa disciplinada com a eficiência de um exército. Os sociólogos Karl W. Butcher e o jornalista Rüdiger Proske visitaram a fábrica para a Frankfurter Heft em 1950 e escreveram com uma franqueza que hoje soa desconfortável. A hierarquia da fábrica totalmente racionalizada se parece em muitos aspectos com a hierarquia da Wehrmacht, e os grupos de trabalho na fábrica parecem um batalhão em campo. Nordhoff chamava seus trabalhadores de colegas de trabalho. Eles o chamavam de o general.
As eleições municipais de 1948 em Wolfsburg resultaram em um escândalo nacional. O ultranacionalista Partido da Direita Alemã, DRP, obteve 15.000 dos 24.000 votos emitidos. O resultado foi anulado. No segundo turno, o Partido Alemão, sucessor do DRP, que havia sido proibido então, ainda obteve 48%. A análise da Der Spiegel foi contundente. Homens demais, refugiados demais, pessoas demais sem raízes, jovens demais, ex-soldados, recém-chegados demais. Sem tradição institucional, sem herança arquitetônica, sem vida religiosa estabelecida, sem estruturas familiares consolidadas. Apenas a fábrica e os demagogos que sabiam explorar a humilhação. Mas o Volkswagen, o Fusca, o carro do povo que Adolf Hitler havia prometido a 6 ou 7 milhões de alemães, tornou-se o símbolo do milagre econômico. Em 1955, quando foi produzida a milionésima unidade, Nordhoff posou para os fotógrafos diante do Fusca número 1 milhão com a satisfação de um general após uma batalha decisiva. E, de certa forma, era isso mesmo. A história da Volkswagen era a história de como a Alemanha havia transformado a herança mais envenenada do nazismo. Uma cidade construída com trabalho escravo para fabricar o carro do Führer, no símbolo mais reconhecível da prosperidade democrática ocidental. O escritor do romance Die Autostadt, Horst Mönch, membro do célebre grupo 47 de escritores do pós-guerra, descreveu os trabalhadores forçados do leste que reivindicavam seus direitos no dia da libertação como uma manada que se comportava como um touro diante do pano vermelho do toureiro. Seus heróis eram os engenheiros e técnicos que, com paixão pelo automóvel, haviam mantido a produção em funcionamento. Vieram homens, chegaram novos homens. Os homens certos chegaram no momento certo. O livro vendeu mais de 100.000 exemplares antes de 1969. A Alemanha precisava dessa história. Um país não se reconstrói apenas com tijolos. A República Federal da Alemanha, fundada formalmente em 23 de maio de 1949 com a promulgação da Lei Fundamental, foi o resultado de 4 anos de ocupação aliada, de milhões de questionários de desnazificação, de inúmeros julgamentos militares, de debates jornalísticos, de trocas de cartas abertas entre intelectuais exilados e aqueles que haviam permanecido, de uma reforma monetária que mudou da noite para o dia a psicologia de um povo e de uma decisão geopolítica das potências ocidentais de transformar seu antigo inimigo em aliado diante da ameaça soviética. O que mais surpreendeu os observadores externos foi a velocidade dessa transformação. Em 1945, Hannah Arendt havia descrito os alemães como fantasmas vivos que já não podem ser alcançados pelo olhar dos olhos humanos nem pela dor dos corações humanos. Em 1952, a taxa de natalidade havia aumentado. As lojas estavam abastecidas. A maior parte dos escombros havia sido removida. E o presidente da Associação dos Expulsos assinava uma carta comprometendo-se a renunciar à vingança e a contribuir para a construção de uma Europa unida, onde os povos possam viver sem medo nem coerção. O design foi, de maneira curiosa, um dos agentes dessa transformação. A Entstuckung das fachadas barrocas e neogóticas deu lugar a uma estética que celebrava a leveza, a assimetria e a funcionalidade. A mesa em forma de rim, com suas pernas finas e inclinadas, tornou-se o objeto emblemático de um novo modo de viver. Frágil, onde antes tudo era sólido; informal, onde antes tudo era cerimonial; provisório, onde antes tudo era eterno. Nas lojas, surgiram vasos com pescoço de cisne, tigelas orgânicas, luminárias de pé com braços articulados que permitiam redirecionar a luz. O arquiteto da Bauhaus e diretor do departamento de design da Escola de Artes Aplicadas de Ulm, Max Bill, argumentava que projetar bem era, por si só, um ato político, uma declaração contra a monumentalidade fascista. O design poderia ser a linguagem com a qual a Alemanha expressaria que havia mudado de pele. Willy Baumeister pintou cortinas para a empresa têxtil Pausa, Juro Kubitschek desenhou tapeçarias. Fritz Winter criou toalhas de mesa para a Göppinger Plastics. A arte abstrata entrou nos apartamentos alemães pela porta dos fundos, estampada nos tecidos de estofados e nos papéis de parede, antes que as pessoas se decidissem a pendurar um quadro não figurativo na parede.
Em 1959, a Documenta 2 de Cassel estava quase inteiramente dedicada à arte não figurativa. A CIA, que havia financiado discretamente múltiplas exposições ao longo da década por meio da organização Guarda-Chuva Congresso pela Liberdade Cultural, celebrou em privado o que considerava uma vitória estratégica. O agente Donald Jameson resumiu sem ambiguidade. A arte abstrata fazia com que o realismo socialista parecesse ainda mais estilizado, mais rígido e confinado do que realmente era. O chamado Wirtschaftswunder, o milagre econômico, foi a culminação desse processo. Embora a expressão sugira algo sobrenatural, as razões eram mais mundanas. Mais de 3/4 da capacidade industrial alemã haviam sobrevivido à guerra. O maquinário modernizado pela economia de guerra nazista continuava em funcionamento e o contingente de expulsos do leste forneceu milhões de trabalhadores altamente motivados e dispostos a começar do zero sem fazer perguntas. O Plano Marshall contribuiu com entre 1,4 e 1,7 bilhões de dólares. A Guerra da Coreia, que começou em 1950 e gerou uma enorme demanda por produtos industriais, chegou no momento exato para impulsionar a produção alemã. Em 1960, a renda média alemã já havia superado a inglesa. Em 1970, a Alemanha era a terceira economia do mundo. As crianças que haviam passado fome em 1947 cresceram como a geração mais obediente à lei e mais consumista da história alemã, obcecadas pela ordem, pela poupança e pela acumulação de bens duráveis que ninguém pudesse lhes tirar. Seus filhos, os nascidos por volta de 1950, seriam aqueles que, em 1968, lhes perguntaram o que haviam feito durante o nazismo com uma intensidade que seus pais não compreendiam. O resultado foi o conflito geracional mais amargo da história moderna alemã.